A gente segue falando sobre Itaúsa, mas agora ao vivo com a diretora financeira da companhia, Priscila Greco, que está aqui no estúdio conosco. Priscila, que prazer tê-la por aqui, minha cara, seja bem-vinda. Prazer é todo meu, obrigada pelo convite, Gabriel. Perfeito, destaques ainda para um trimestre muito resiliente, apesar desse cenário macroeconômico bastante confuso, juros ainda muito altos, prioridades para Itaú S.A., como é que a gente enxergou essa administração ao longo de todo 2025, agora para chegarmos em 2026, por favor. Acho que foi um ano, de novo, né, de resultados recordes aí para a companhia, Gabriel. Acho que mostrando bastante a resiliência do nosso portfólio, né, frente a um cenário ainda bastante desafiador, né, com taxa de juros num patamar ainda bastante elevado. Mas hoje nós temos no nosso portfólio 7 empresas, né, de setores bastante diferentes, diversificados, que são líderes nos seus setores, né, empresas que têm marcas muito fortes e demonstraram essa força e essa resiliência nesse ano. Então foi um ano onde a gente capturou resultados crescentes em todas as companhias, resultados acima, inclusive, dos nossos orçamentos. Então acho que encerramos o ano aí com lucro líquido, né, na casa de 16,5 bi e um ROI acima de 18%, isso de forma muito recorrente e consistente a gente vem entregando, né, uma rentabilidade muito superior ao nosso custo de capital e acho que demonstrando mais uma vez a capacidade da companhia de continuar criando valor, né, para os nossos acionistas. Encerramos o ano com proventos, né, com anúncio de proventos também num maior patamar da história da companhia. Então, acho que foi um ano muito feliz, assim, em todos os sentidos, né, de resultados. Claro que o nosso carro-chefe é o Itaú Unibanco, que é o nosso principal ativo, mas a gente já viu esse novo portfólio, né, do setor não financeiro que a gente construiu aí na última década, principalmente, contribuindo muito para o nosso resultado, né? Já mais de 1 bi do nosso resultado já é composto por esse novo portfólio. E crescendo cada vez mais, então o resultado desse portfólio recente já contribuiu quase com um crescimento de quase 50% nesse ano. Então foi muito positivo assim, a performance, acho que, do portfólio como um todo. Para 2026 a gente deve, por conta desse cenário ainda macroeconômico pressionado, enxergar a Itaúsa ainda capturando estes crescimentos, ainda priorizando distribuição de proventos aos seus acionistas. Deve ser esse o modus operandi da companhia a partir de agora. Exato, Gabriel. Acho que falamos bastante sobre isso aí com os nossos investidores hoje de manhã na nossa teleconferência, né? Acho que é um ano onde a gente vai continuar a capturar, né, uma série de movimentos que a gente vem fazendo junto às companhias, seja de desalavancagem, seja de melhoria de eficiência operacional. É um ano que a gente enxerga ainda crescimento, né? A gente está posicionado em setores de infraestrutura que vem conquistando novas concessões, né, a cada ano, seja via Motiva, né, que atua no setor de infraestrutura, rodovias, aeroportos e parte de trilhos, como também no setor de saneamento via EGEA, né, que é um setor que está crescendo bastante. Essa companhia também vem conquistando diferentes ativos aí nos últimos anos. Então é um ano que a gente também vai capturar parte desse crescimento via novos ativos que entraram no portfólio desses segmentos do setor de infraestrutura. No setor bancário, claro que a gente vê, né, ainda um crescimento de carteira de crédito, né, a nossa perspectiva, mas de uma forma talvez menos acelerada, dado, né, a conjuntura econômica. Mas acho que boas perspectivas como um todo para o ano de 2026. 2025 talvez para o setor bancário tenha sido um teste que acabou passando com sucesso e agora 2026 vocês enxergam condições menos pressionadas, talvez, para atuação nesse segmento? Porque a gente via muita dúvida sobre aumento de inadimplência, quanto que ficaria o custo do crédito, mas o Itaú Unibanco, outros bancos conseguiram passar por esse teste de fogo de forma até bastante confortável. Exatamente. Acho que o Itaú Unibanco se superou nesse sentido, né, nos indicadores de inadimplência. Acho que vem apresentando resultados muito positivos, né, uma carteira de crédito com muita qualidade, acho que resultado de todo o trabalho de gestão de riscos, né, que o banco vem implementando. E a gente vê índices de inadimplência completamente sob controle, estáveis, né, um custo de crédito, né, que evolui, obviamente, com a carteira de crédito, mas praticamente muito estável e muito saudável. E para esse ano, e também é muito resultado também de um processo de de-risking que a gente foi fazendo da carteira, né? A gente tem uma exposição ao segmento de baixa renda de uma forma muito controlada.
Então, a gente vê ainda com bons olhos o ano de 2026, tá, em termos de custo de crédito, de inadimplência, mas muito em virtude de toda essa qualidade de carteira de crédito que a gente conquistou aí após um processo longo, né, de de-risking de carteira e de gestão muito eficiente do nosso risco. Né? Isso é conjuntural ou é estrutural? Agora, o perfil de busca de crédito de Itaú Unibanco, de financeiras em geral dentro da companhia, deve ser este, depois deste processo longo que você fala, de reduzir o risco das carteiras de crédito. Isso é conjuntural por conta das condições econômicas ou é estrutural? Essa é a estratégia daqui para frente? Eu acho que tem um pouco dos dois, né? Perfeito. Acho que, obviamente, a conjuntura nos levou a fazer isso. Então, nos antecipamos a um cenário, né, de risco de crédito crescente. E é o que a gente viu, né, em outras instituições financeiras, sofrendo um pouco mais aí com inadimplência. E o banco, acho que soube, né, antecipar esse cenário e já fazer o ajuste ali do seu apetite de risco, né? Então, acho que tem um pouco dessa consequência também, né, positiva da gente ter se antecipado a alguns cenários e hoje está conseguindo conquistar, acho que, bons resultados e dentro de um apetite de risco aí da organização. A gente acabou de lançar nossa plataforma de infraestrutura, o CNN Infra. A gente está falando aqui desde o início do ano que será um ano muito importante para novas concessões, para novos projetos, para novos leilões. Tenho certeza que a Motiva e a EGE estão acompanhando de pertinho essas oportunidades, com mais, talvez, alternativas, com mais leilões para participar. Como é que vocês enxergam, talvez, uma pressão operacional por conta da alavancagem, por conta do início de novos projetos? Isso deve ser realidade a partir de agora? Como que vocês estão fazendo essa gestão dentro do portfólio para mitigar os riscos e para continuar crescendo, por favor? Acho que o nosso setor de infraestrutura naturalmente já opera com nível de alavancagem um pouco elevado, né? Acho que faz parte aí da atuação do setor. Mas ambas as companhias acho que estão sabendo administrar muito bem, né, o seu nível de alavancagem, sua estrutura de capital e, ao mesmo tempo, aproveitar as boas oportunidades, né? Claro que a gente tem que olhar sempre as oportunidades com muita disciplina de alocação de capital e acho que esse é um valor importante que a Itaúsa aporta, né, nas companhias que a gente investe. Ou seja, né, de conseguir selecionar bem os ativos, de entrar no preço certo, né, e de fazer muita conta, muita sensibilidade, né, porque o cenário muda a cada momento, Perfeito. Então a gente tem que saber também gerenciar tudo isso e conseguir capturar os bons resultados. Mas ambas as companhias estão administrando bem, né, a questão de alavancagem. A EGE se encontra agora no momento de alavancagem um pouco mais elevada, tanto que a Itaúsa, junto com outro sócio, acabou fazendo aporte de capital recentemente para dar um fôlego maior aí para a companhia. E é uma companhia que vem se preparando para o IPO, né? Já anunciou, já iniciou todas as tratativas aí para a gente poder abrir o capital da companhia. Vamos ver se o cenário nos permite, né, fazer o processo de IPO, que com certeza vai ajudar a melhorar a questão de estrutura de capital da companhia e permitir que ela siga esse seu processo de crescimento, né? A ideia inicial seria fazer IPO esse ano, seria Apareceu uma guerra no meio do caminho, mas sem dúvida iniciamos o ano com esse plano e a companhia continua com este plano, né? Mas claro que vamos observar aí se a janela continua favorável nos próximos meses. O que deixaria, né, uma janela não favorável para o ativo? Talvez uma taxa de juros ainda muito alta no final do ano, talvez um apetite do investidor internacional por ativos brasileiros. O que vocês enxergam como empecilhos para, além do tema guerra, assustar bastante? O que pode ficar no caminho da companhia? Eu acho que temos que observar aí como é que fica a volatilidade dos mercados, né, com o cenário guerra, o apetite de investidor estrangeiro, né, que tem muito interesse por esse segmento de infraestrutura, né? A companhia já vem conversando muito com potenciais investidores e existe muito interesse, né, pelo setor. Enfim, acho que é um setor que é muito rentável e, ao mesmo tempo, com um pipeline de crescimento, né, bastante importante. O país ainda tem um déficit muito grande, né, no segmento de saneamento. E a EGE é uma das operadoras, né, que tem muita expertise nesse setor. Então, vamos acompanhar aí como é que evolui os próximos meses, né? Mas estamos preparando a companhia para isso e vamos observar aí se a janela é oportuna para a gente
né, dar sequência ao processo de IPO. Se a janela vai abrir ou não, né? Porque a gente está esperando desde 2021 por mais uma oportunidade para fazer emissão de novos ativos e colocar novas companhias a mercado. Vocês têm diversas empresas de diferentes segmentos. Essa nova janela que possa se abrir em 2026, com condições melhores para fazer IPOs, dá também oportunidades para estudar outros ativos? A gente sabe que a Egea tem uma conversa bem mais madura. Desde a última janela, vocês estão ensaiando fazer este IPO. Mas há algo ou outro ativo dentro de Itaúsa hoje que vocês têm essa mesma pretensão? Não, acho que de IPO não. Acho que quem mais realmente precisa endereçar aí a questão de estrutura de capital no portfólio, acho que é a Egea. E a empresa que, enfim, ainda tem aí um pipeline crescente, né, de oportunidades. Então, acho que no momento seria a Egea. As outras, tem várias empresas, né, que a gente investe que já são listadas, né? A outra que não é listada é a Copa Energia, mas é uma empresa altamente geradora de caixa, então em princípio não tem essa demanda, está com uma alavancagem baixíssima também, então a gente não enxerga demanda e necessidade aí para fazer a IPO da companhia. Tá? Perfeito. E olhando para um fator que é essencial para a gente entender 2026, reforma tributária, como é que vocês estão enxergando ativos que estão em diferentíssimos segmentos, cada um numa ponta, são várias empresas hoje administradas por vocês, e como que isso vai ser tratado ao longo de 2026 para a gente fazer essa transição? O que a gente pode esperar de impactos para esse portfólio tão amplo da Itaúsa? Em princípio, assim, todo o mapeamento que a gente fez de impactos, a gente não está enxergando grandes impactos, tá, da companhia e no portfólio como um todo. Eu acho que o maior impacto, e é um impacto positivo, é para a Itaúsa como holding, né, porque hoje a gente tem uma ineficiência fiscal que é bastante importante, que consome, que representa cerca de 850 milhões da nossa despesa anual, de PIS e COFINS, que a gente paga sobre o JCP que a gente recebe das nossas investidas, principalmente o Itaú Unibanco, né, que é o maior pagador de JCP. E com a reforma tributária, o ano que vem se encerra, né, o PIS e COFINS é extinto e a gente não tem a nova tributação sobre essa receita financeira, então o JCP deixa de ser tributado, né, pelo PIS e COFINS. E isso gera uma otimização aqui para a Itaúsa, na verdade para todas as holdings, né, que recebe JCP, mas a Itaúsa é diferenciada porque a gente tem, né, o Itaú Unibanco ali como um grande pagador de JCP, então o efeito positivo para a Itaúsa é bem maior do que as outras holdings brasileiras. Então, no final do dia, assim, para a Itaúsa e seu portfólio de investimentos, assim, no consolidado, é uma notícia positiva em termos de diminuição aqui da nossa ineficiência fiscal. E que hoje contribui para grande parte do desconto na ação que a gente tem. Né? Acho que quase 7,6 a 7 pontos percentuais do desconto da ação da Itaúsa em relação, né, à soma das partes, ao valor de mercado do nosso portfólio, é justificado por essa ineficiência fiscal. Então, o que a gente tem falado muito para a nossa base de acionistas, que a gente deveria ver uma redução desse desconto, né, e, portanto, uma valorização da nossa ação, já que a gente tem perspectiva de capturar o fim dessa ineficiência fiscal já no próximo ano. Já em 2027 seria? Já em 2027. Isso, de imediato, quando começar a transição da reforma tributária, a gente já deve ver esses 800 milhões travados para a companhia. Exatamente. Perfeito. E aí, por exemplo, vocês enxergam a Itaúsa hoje descontada. Como é que vocês trabalham esses planos de remuneração de acionistas? Tem a teoria de que não importa como se pague, pagando a remuneração, o acionista já sente diretamente no bolso. A ideia é continuar pagando proventos, fazer recompra de ações. Como que vocês estão desenhando essa bonificação para quem segue a companhia ao longo dos anos? Nosso desconto, Gabriel, inclusive no começo desse ano teve uma redução de 4 pontos percentuais. Então, esse nosso acionista que já está conosco aí a longa data já vem capturando, né, parte dessa redução do desconto, parte da apreciação bem importante da ação da Itaúsa, inclusive. Se a gente olhar qualquer período, né, enfim, curto prazo, longo prazo, a Itaúsa sempre performando muito acima do Ibovespa, muito acima aí de benchmarks de mercado e acima, inclusive, do CDI, que a gente sabe que é difícil, né, com o CDI nesse patamar, uma ação de forma muito consistente ao longo enfim, de longuíssima data, sempre performando acima. Então, acho que o nosso acionista está feliz com a valorização da nossa ação e também com o nosso dividend yield, né? A gente encerrou o ano com dividend yield de 14,5%. Foi o terceiro maior dividend yield da B3, né? Dentre as empresas aí negociadas na B3.
por conta, né, de toda a nossa prática de dividendos, que vem sendo repassar os dividendos que a gente recebe do Itaú Unibanco. Então, acho que, no geral, em termos tanto de remuneração, que é muito atrativa para o nosso acionista, mas também de valorização da nossa ação acima de benchmarks, acho que a gente tem conseguido criar valor, né, para o nosso acionista de uma forma bastante consistente. E quanto vocês ainda enxergam desse desconto, já que a conversa ainda há desconto por conta desta ineficiência tributária, quanto vocês ainda enxergam de desconto para a Itaúsa na Bolsa de Valores hoje? Hoje, o nosso desconto, né, justificável, quando a gente considera a nossa despesa administrativa, o custo holding, né, que inclui a despesa tributária, está no patamar aí de 7 a 8 pontos percentuais, né, quase ao redor ali de 10 pontos. Hoje, a nossa ação está sendo negociada aí com 22% de desconto, né, acima de 22%. Então, ainda tem um gap muito grande para a gente fechar. Naturalmente, a gente deveria enxergar isso, né, até o final até o final deste ano, início do ano que vem, né, a captura do fim dessa ineficiência fiscal, mas a gente sabe que ao redor do mundo, holdings, como sempre, até por conta de risco de execução, de novos negócios, sempre operam com algum nível de desconto. Então, nossa perspectiva não é que o desconto chegue nesse patamar aí, né, de menos que 10%, mas há um bom espaço para que seja reduzido e com bastante upside aí para o nosso acionista, para a gente conseguir destravar valor aí da ação. Perfeito. E aí a última questão que eu queria tratar contigo é a questão de custo de captação. Como é que vocês vêm enxergando essa capitalização da companhia, esse financiamento dos projetos da empresa, diante desses últimos eventos que vimos? Crédito ainda muito pesado, muitas recuperações extra e também judiciais, um risco aumentando no mercado. Claro, a Itaúsa é muito consolidada e acaba conseguindo mais facilidade, mas a gente também vê uma taxa de juros básica da economia brasileira que não cede, está lá na casa dos 15%. Exato, Gabriel. Acho que esse é o ponto que tem reduzido mais o nosso apetite por novos investimentos, né? A gente está com um custo de capital muito elevado, né, no país, o que exige um nível de retorno para novos investimentos, né, muito alto. Então, é difícil, tem dificultado bastante encontrar novas oportunidades e a gente é muito diligente, né, na forma como a gente olha para oportunidades, como a gente, enfim, calcula aí o potencial retorno dos negócios. Mas falando de captação, né, Itaúsa tem um balanço muito sólido, né, a gente vem fazendo um processo de desalavancagem aí desde 2022, quando a gente fez a última aquisição, que foi a CCR, né, a atual Motiva. E hoje a gente está com uma dívida líquida de 300 milhões de reais, com uma capacidade de alavancar a companhia muito alta. Com custo, né, de captação muito barato, né, dado o nosso baixo risco de crédito, uma companhia que hoje tem um rating AAA pelas 3 agências globais que nos avaliam. Então, temos uma capacidade de alavancagem num custo muito competitivo. Acho que o ponto é se a gente está conseguindo ou não encontrar bons ativos e que remunerem nosso custo de capital, né? Acho que por isso que o momento é mais de cautela. Obviamente que a gente continua muito ativo olhando para novas oportunidades, mas sem muito apetite por conta desse nível de custo de capital que a gente encontra hoje. E o que a Itaúsa busca em novos ativos, já que está difícil achar essas boas oportunidades em mercado? O que vocês estão buscando a mercado para compor o portfólio de vocês? Talvez investir num segmento que já estão presentes, fazer uma consolidação, buscar mais diversificação em segmentos que ainda não estão presentes. Qual que é, talvez, o dia a dia de vocês avaliando projetos lá na Itaúsa nesses últimos meses, que eu acredito que seja um processo bastante demorado? A gente tem uma área, né, hoje dentro da Itaúsa que faz prospecção de novos negócios, que olha para ativos, né, que são complementares dentro do portfólio que a gente tem hoje, mas a gente tem alguns pré-requisitos, né, para tomar decisão de investimento. Então, o primeiro deles é o ticket, o tamanho do ticket, porque para trazer alguma diversificação dentro do portfólio da Itaúsa, dado o tamanho do nosso principal ativo, que é o Itaú Unibanco, a gente está falando aí de investimentos ao redor de 2 bilhões e por aí. Então, consequentemente, pequenos ativos já não entram aí no nosso radar, né?
startups, enfim, não é muito o perfil da companhia. Então, são ativos que já são, né, tem já um posicionamento relevante no seu mercado, né, mas que tem a perspectiva de criação de valor, seja por meio de consolidação, enfim, seja por meio de pipeline de infraestrutura, né? Então, a gente tem olhado muito para isso, né? E principalmente em infraestrutura, a gente enxerga muito potencial, por isso que a gente está posicionado tanto na Motiva quanto na Egea. Temos também a NTS no portfólio, responsável por transporte, né? Por gasoduto de transporte de gás natural no país. Então, a gente já está bastante posicionado em alguns setores, temos o interesse de continuar aumentando participação ou estando muito presentes ainda aí na Egea, que é onde a gente enxerga bastante perspectivas, tá? E olhando para outras oportunidades, né? Acho que tem setores que não estão ainda aí no nosso portfólio, mas que pode fazer sentido. Então, continuamos olhando aí para bastante oportunidade. Mas o cenário continua ainda desafiador para a gente rentabilizar os ativos. Esperando, talvez, o custo de captação ficar mais baixo, como muitas empresas estão aguardando. Teoricamente, amanhã teremos a primeira queda de juros desse novo ciclo. Vamos ver até onde vai essa calibragem do Banco Central. Priscila Greco, CFO da Itaúsa, obrigado por essa conversa. Sempre bem-vinda à programação do CNN Money. Até uma próxima, cara. Um bom serviço e um bom ano para a Itaúsa. Obrigada, Gabriel. Obrigada pela oportunidade. Valeu, até uma próxima.